Olá pessoal, hoje eu trarei um passo a passo com fundamentos, estruturas e o básico para você começar a fazer a sua primeira tatuagem. Mas antes de começar a dar esse passo a passo, essas dicas fundamentais para você que quer iniciar na tatuagem, eu quero te mostrar essa frase: eu sou aquilo que eu acredito ser. Diga para você mesmo e repita todos os dias: eu sou um tatuador. E a partir do momento que você acreditar em você mesmo, você será, porque você é aquilo que você acredita ser. Preparei um conteúdo muito maneiro para você. Então se inscreve no canal, dá essa força e manda aquele like bolado nesse vídeo. Então pessoal, iniciando esse vídeo agora de como fazer uma tatuagem passo a passo para iniciante. Antes, você tem que ter em mente o que é preciso para você fazer a tatuagem, ou seja, todo o material necessário. E esse material necessário eu vou dividir em dois tipos de materiais, que são os insumos necessários para fazer a tatuagem e os insumos necessários para a biossegurança. Porque sem a biossegurança você não pode tatuar. Então vamos lá. Os materiais necessários para você fazer a sua tatuagem são tinta, agulha, biqueira, batoque, vaselina, gel transfer, papel ectográfico, folha de sulfite, papel toalha. Esses foram os materiais necessários para você fazer a sua tatuagem. São os insumos. A diferença de insumo e equipamento é distinta. Então eu estou explicando aqui primeiramente, colocando aqui primeiramente o que é necessário como insumo. Você tem que entender isso, o que é insumo e o que é equipamento. Sua máquina de tatuagem é equipamento, a sua fonte é equipamento, o seu borrifador eu considero como equipamento. Agora o que está dentro do seu borrifador é insumo. Então essa é a diferença. E agora os insumos necessários para a biossegurança: álcool 70, sabonete líquido, máscara, luva e o protetor de clipcord. Bem, tendo em vista esses materiais, eu vou colocar agora no quadro a sequência, fator, cliente, tatuagem e tatuador, que é da seguinte maneira. Cliente, tatuagem, dinheiro. Cliente, tatuagem, dinheiro. Você já tem todo o seu material, agora falta o que? Você atender o seu cliente. Então como que funciona esse trâmite? Primeiramente, o cliente, ele quer a tatuagem e você quer o dinheiro. Entre você e o cliente está isso aqui, ó. Tatuagem e dinheiro. E aí que começa a negociação. Primeiramente, você não pode cobrar barato a sua tatuagem. Eu vou te explicar por quê. Eu já te dei aqui toda uma lista de insumos necessários. Então, pare e pensa, tenha em mente todo o valor que você gastou com tinta, clipcord, o borrifador, tudo. Eu estou falando do geral. Tanto o seu maquinário quanto os insumos. Olha os gastos que você teve. Além de energia elétrica e a sua energia dispensada para fazer a tatuagem e atender o cliente. Porque a tatuagem não é um processo rápido. Não é o cliente falar assim: eu quero fazer um coraçãozinho, pum, você faz o coração e joga. Não. Você tem que orientar o cliente quanto à parte do corpo que vai ser tatuada, o posicionamento da tatuagem para não ficar de cabeça para baixo, para não ficar torta.
tem que ser feita com todo cuidado. Então tem o seu tempo, o seu valor, a sua mão de obra. E isso daí eu prezo muito por isso. A nossa mão de obra, ela tem valor. E as pessoas, às vezes, que não consideram essa mão de obra, esse valor, desconsidere, porque você não pode cobrar mais barato do que R$50 uma tatuagem. E é melhor que você nem faça. É melhor você dar a tatuagem do que você fazer uma tatuagem mais barata do que R$50. Porque eu já vi cliente falando assim: eu queria fazer uma letrinha, uma letra A. Quanto que é, Marcelo, para fazer a letra A? R$50. Quero fazer uma pintinha no rosto. Quanto que é, Marcelo, uma pintinha no rosto? R$50. Esse é um valor mínimo. Isso daí vai de tatuador para tatuador. Tem gente que o valor mínimo é 70, tem gente que é 100. Então eu faço desse jeito. Hoje, nesse tipo de economia, futuramente, com o sistema de inflação, tudo muda. Mas enfim, você não pode cobrar mais barato que isso. Se você somar todo o seu material, você verá que não vale a pena. Como você vai cobrar um valor abaixo de 50, não vai compensar o seu gasto com a sua biqueira, a sua agulha, você vai somar tudo e você verá que não vai pagar a pena fazer isso. Então, esse é o primeiro passo, você não vai cobrar barato. E aí você fazendo esse trâmite com o cliente, sem medo de cobrar, você vai falar para ele, você vai dar o seu preço, ó, o valor é esse da tatuagem. O cliente aceitou? Amém. Sem medo, cobre o seu cliente e dê o seu valor. Se você puder ter uma máquina de cartão, também é interessante. Muita gente paga com cartão, paga no débito, paga no crédito. Isso daí vai de cliente para cliente. Tem cliente que tem preferência por pagar no cartão. Ou às vezes, de acordo com a possibilidade financeira daquele determinado cliente, ele vai pagar com cartão. E aí esse esquema que eu coloquei aqui, cliente, tatuagem, dinheiro. O cliente, ele quer a tatuagem e você quer o dinheiro. Você tem que ter cuidado com isso, porque a tatuagem, que é algo incomum entre vocês, precisa ser bem feita, senão o seu dinheiro não vai pagar a pena. Sabe por quê? Porque o dinheiro você gasta, o dinheiro vai embora, mas a tatuagem ela fica. E se você fizer um péssimo trabalho, uma tatuagem feia, aquilo ali é o que vai ficar. E o que vai acontecer? Você vai começar a criar a sua má fama. Então treine bastante para depois iniciar a fazer a sua primeira tatuagem, para depois você fazer esse passo a passo que eu estou colocando nesse vídeo. Em outros vídeos eu dou técnicas de traço, técnicas de pintura, técnicas de sombreamento, técnicas de rastelado, enfim, além de todos os workshops que eu criei e que eu já estou criando. Então tem que ter paciência, não pule etapas. Quando você chegar nesse vídeo, tenha em mente, eu já sei tatuar, posso fazer o passo a passo. Então, pessoal, negociou com seu cliente, acordou um valor favorável aos dois, agora é hora de iniciar a tatuagem. E o que você vai fazer? Eu cheguei a dar uma pincelada aqui no meio da fala, mas eu vou falar agora porque é um passo a passo. Primeiramente, você vai entender o desenho que o cliente quer, a arte que ele quer. Procure fazer uma arte particular, uma arte específica, uma arte única. Às vezes o cliente fala assim, eu gostei desse desenho aqui. É um desenho que todo mundo já tem. Tenta incentivar ele a fazer algo diferente, tenta criar. Mesmo que você às vezes não saiba desenhar muito bem, junte um desenho a outro. O cliente de repente falou assim, eu gostei dessa flor, Marcelo. Eu quero fazer essa flor. E essa flor está na amiga dela, ela quer fazer o mesmo trabalho de uma outra pessoa, de um outro profissional. Então tente ter um trabalho único. E aí o que você faz? Você cria um convencimento com a pessoa. A pessoa fala assim, eu quero essa flor. Pô, mas você gosta também de borboleta? Ah, gosto. Coloca uma borboleta em cima daquela flor, coloca de repente uma outra flor menor, cria alguns detalhes, faça uma forma diferente daquela flor e aí você vai fazer algo único, um trabalho exclusivo seu e daquele cliente, ou seja, ninguém vai ter. Quem tiver uma arte igual aquela ali, são de outros que copiaram, não de você. Então essa é uma dica, convença seu cliente a fazer um trabalho único. Ele escolheu o desenho e aí você já preparou a arte, agora nós vamos para a preparação do decalque.
como que você vai fazer o decalque do seu cliente, como você vai preparar o stencil. Decalque e stencil é a mesma coisa. Se você está vendo esse vídeo, eu quero que você já tenha em mente todas essas coisas, que você já saiba tudo isso. Quando eu falei na lista de materiais de papel ectográfico, você já sabe, pô, papel ectográfico é aquele igual carbono que eu vou preparar o stencil. E aí vamos lá. Você agora vai preparar o stencil do seu cliente. Eu vou jogar agora aqui um vídeo como é feito esse trabalho de stencil. O decalque é o trabalho feito no papel. Geralmente você pode imprimir numa folha A4, uma folha de sulfite, e colocar por cima de uma folha de papel ectográfico. Isso aqui não é carbono, é papel ectográfico, é bem mais forte. Você coloca a folha com o desenho que você imprimiu por cima e trace todos os contornos do desenho com uma caneta geralmente fina, ou dependendo dos traços, pode usar uma caneta de ponta mais grossa. Quando o detalhe do desenho é bem fininho, é pequeno, usa a caneta bem fina, se for possível 0,7, uma caneta com traço bem fininho, que é para você poder fazer o traçado bem fininho dos desenhos. Leve em consideração algumas áreas sombreadas. Você não precisa demarcar forte, mas pode demarcar mais suave essas áreas de sombreamento, né? Para você ter uma noção de onde que você vai sombrear. É óbvio que a gente trabalha tatuando olhando para o desenho em todo momento, mas isso aí facilita muito o trabalho, agiliza, né? E é importante que no momento que você for fazer o decalque, você observe. Eu geralmente gosto de usar uma caneta vermelha, que eu já vou vendo a diferença de onde já tracei. Aqui eu usei uma preta, né? Depois você observe o seu decalque, se esse stencil está limpo, se ele não tem nenhuma falha, se ele não tem algum contorno errado. Evite fazer contorno errado, contorne certinho cada detalhe do desenho. Isso é muito importante, né? Se for um desenho muito detalhado, como um tigre, um leão, que tem muitos detalhes, ricos em muitos detalhes, eu gosto de colocar todos os detalhes. Eu refaço todo o desenho por cima dele. Que aí quando você colocar na pele da pessoa, ele já vai estar lá com todos os traços perfeitamente colados na pele da pessoa. Isso daí facilita muito o trabalho, né? Então, é isso. Aqui eu estou explicando como fazer o decalque. Bem, você viu o vídeo agora como que é preparado o stencil. E agora o próximo vídeo, a próxima dica é da colagem desse stencil no seu cliente. É importante que você tenha bastante cuidado com essa colagem. Por que é preciso desse cuidado? Porque se você colocar de qualquer jeito, vai ficar amarrotado, vai ficar amassado, vai ficar deformado a arte. Então é importante que você não cole de qualquer jeito no seu cliente. Tenha cuidado, quando você for colar o stencil no seu cliente, cole com cuidado. Às vezes é importante que você corte, apare algumas pontas da folha, recorte em volta e dê alguns talhos para poder esse trabalho de stencil ficar mais maleável, ficar mais fácil de encaixar na curva, às vezes do seu cliente, se for na mão, se for no braço. Vai depender da parte do corpo que ele quer fazer a tatuagem. E lembre-se de sempre orientar o seu cliente quanto ao posicionamento. Essa tatuagem que eu tenho na mão, que é o naipe de espada, eu escolhi fazer assim. Quando eu estou em pé, ela está, obviamente, de cabeça para baixo. Então ela só fica em pé quando eu faço essa posição. Isso aqui foi estratégia minha. Se o seu cliente quiser fazer uma posição controversa do que a gente considera normal, natural e correto, sem problema nenhum. Você só tem que orientar o seu cliente, não deixe de orientar. Não, assim não é legal, vai ficar de cabeça para baixo, tem certeza? Cola o decalque, mostra para ele, apresenta ele como que vai ficar. Se ele não curtir, você apaga e cola de novo do jeito correto, do jeito coerente. Então é importante que se tenha cuidado com essa parte relacionada ao decalque, porque ela é um grande percentual da tatuagem. Se você colar errado, você vai fazer a tatuagem errada.
E aí, meu filho, já era. Só você cobrindo ou ele pagando para tirar com laser. Então segue o vídeo aí de como colar o decalque. Aqui agora eu vou explicar como você vai colar na pessoa. Isso aí vai depender, óbvio, da região. Primeiramente, stencil pronto, recorte ao entorno do desenho. Deixe sempre uma aba a mais, que é para você poder segurar, para você não segurar na parte que está com linha, que tem contorno do stencil, né? Além de você sujar sua mão, provavelmente você vai fazer falhar. Então recorte. Depois de recortar, faça pequenos rasgos ao entorno do desenho. Isso é importante para facilitar na hora de você colar. Aqui eu estou explicando em relação a uma folha de A4. Se você quiser, você pode preparar o seu stencil também numa folha de papel vegetal, que ele é mais maleável, né? É interessante. Mas eu já acostumei com esse tipo de papel. Quando se trata de um decalque muito grande, um stencil muito grande, o que eu faço? Eu recorto às vezes algum detalhe e encaixo por etapa na pessoa, porque se você for encaixar de uma vez só, ele pode amassar, fazer aquelas linhas fantasma, e aí você, na hora de você tatuar, você pode ficar com dificuldade. Então pense na região que vai ser tatuada, se é um braço, se é um antebraço, se é uma coxa, se é costas. Geralmente região ampla como as costas é mais interessante, né? Aí você não precisa, você não tem muito trabalho. Você vai, você encosta o decalque e cola. O produto, não economize com o produto. O gel transfer, ele tem que ser um gel transfer de qualidade. Eu não vou falar sobre a marca que eu utilizo, mas não tem a pena. É 100, é 150, não importa o valor. O que importa é que você vai ter mais durabilidade do seu stencil no corpo da pessoa. Pela internet eu vi técnicas de até usar álcool em gel e funciona muito bem, fica bem preso na pele, fica por um bom tempo, mas é mais complexo de se trabalhar. Você vai passar o álcool em gel na pessoa, ele tem um tempo de secagem. Então, no momento em que ele está secando, ele seca muito rápido, e no momento em que ele está úmido, ele está muito úmido. Se você colocar no momento em que ele está muito úmido, vai borrar todo o seu stencil. Se você colocar no momento que ele já está quase secando, algumas partes vão ficar falhadas. Eu trabalhei por um bom tempo com álcool em gel e, vou ser sincero a vocês, não vale a pena. Compre um produto de qualidade, não seja pão duro, porque o seu trabalho ele não tem preço. Então depois você vai ter dificuldade para tatuar um stencil que já está quase todo apagado, que já está perdido. Você vai ter que pegar aí uma caneta de retro, né? Essa aqui eu uso esse marcador permanente Pilô para poder às vezes reforçar alguns detalhes que está se perdendo. Dificilmente hoje eu uso, né? Porque eu uso uns produtos de alta qualidade, então vale a pena. Então, pessoal, iniciando agora o procedimento da colagem do decalque. Como vocês viram aí na introdução, antes de iniciar agora esse trecho, raspar bem, depilar o local. Aqui eu já estou com a mão já bem raspada antes de colar o decalque. E agora nós vamos limpar com álcool 70 em gel. É importante que antes de colar o stencil, seja bem limpo o local, seja feita uma boa asepsia com álcool em gel. Então passe bastante, limpe bem e não esqueça de depilar o local sempre. É importante você raspar o local que você vai fazer a tatuagem. Tendo feito isso, você posicione mais ou menos onde você quer e marque alguns pontos para a colagem do decalque, para que não seja colado de maneira errada. É importante ter um marcador permanente. Eu uso as marcações do próprio corte do papel, onde está o bico, onde está as quinas, para poder marcar com marcador permanente e encaixar novamente o decalque após passar o gel transfer ou o álcool em gel, caso você não tenha o gel transfer. E eu farei aqui esse vídeo colocando álcool em gel. Isso aqui é uma dica para, de repente, se seu gel transfer acabar,
Eu aconselho que você tenha sempre produtos de reserva, né? Para não correr o risco de ter que usar álcool em gel, que é um pouco mais complicado. Eu coloco um pouco, olha só o que eu faço, eu espalho bem, porque tem um tempo aí de secagem. Se você demorar a colocar o stencil, ele vai secar antes de você colocar o stencil e não vai colar bem. E se você colocar com ele muito úmido, muito molhado, quando você colocar o stencil ele vai borrar. Pode ser que fique até borrado demais e não fique legal. Então você tem um tempo ideal para encaixar. Eu espero mais ou menos um tempinho. Quando eu vejo que ele já está começando a querer secar, aí como eu tenho um tempo de experiência usando álcool em gel, eu faço isso. É bom também umedecedor de dedos. Geralmente vende em papelaria, uma latinha pequena. As profissionais de supermercado usam, né, para passar no dedo para contar cédulas. Então olha aí, ó, é importante o cuidado na colagem, com calma. Aqui eu tive mais cuidado ainda devido ao uso do álcool em gel. Depois de encaixar bem o desenho, ver que ele já está bem legal aí encaixado na mão, eu tiro com cuidado de cima para baixo. Eu pego pela parte superior, pelo bico, e vou puxando devagar, tem que puxar com cuidado. E olha como é que vai ficando o nosso decalque. Eu deixo aqui também mais esse vídeo aqui de um decalque retirando, só para você ter uma ideia de como que eu faço esse procedimento. Stencil pronto, decalque colado, o stencil já foi colado no seu cliente, só falta fazer a tatuagem. Esse é o passo a passo. Primeiro passo, preparação do stencil. Segundo passo, a colagem do stencil. E agora vai ser o terceiro passo, tatuando. Nesse terceiro passo, você observe as regras de tatuagem, de como você vai fazer, de como que você vai... Obviamente, você provavelmente já deve ter visto centenas de vídeos ensinando como tatuar. Então, espero que você já tenha uma grande noção que aqui eu estou dando um passo a passo para você seguir uma sequência e não se perder na hora de fazer a tatuagem do seu cliente. Desde a negociação até o final, que é o trabalho pronto. Então fica ligado nesse vídeo que as dicas serão informativas de como você vai seguir a sequência e o procedimento da tatuagem em si, que provavelmente você já sabe. Então pessoal, decalque no cliente, começando a tatuar, fazendo o primeiro traço, olha aí. Sempre pinçando com o dedo polegar e indicador, esticando a pele. Se você fizer o traço e sentir que o traço não está na textura que você quer que esteja, se tiver com a sensação que está fraco, provavelmente ele realmente está fraco, você não foi na profundidade ideal. Não vá muito fundo, é cerca de 1,5 mm, 1 milímetro na pele da pessoa. Em alguns casos, quase 2, mas geralmente 1 milímetro, 1,5 mm, para você chegar na derme. Porque a primeira camada é a epiderme, depois vem a derme e depois a hipoderme. Eu deixei esse vídeo acelerado, porque não vai interferir em nada, porque eu quero explicar aqui. Como eu disse no começo do vídeo, isso aqui foi só para dar um passo a passo. Eu quero que você esteja assistindo esse vídeo já tendo alguma noção de tatuagem. Então o que você está vendo aqui você já tem noção. Então esse é o procedimento que a gente vai fazer, ó, vai tatuando de baixo para cima, para não ir perdendo o decalque. Sempre limpando com cuidado, passando vaselina antes de fazer o traçado, porque a vaselina faz com que a tinta não fique impregnada na pele da pessoa, permitindo assim uma facilidade maior de limpeza do trabalho da tatuagem, né? E aí sempre mantendo bem limpa e traçando, detalhe por detalhe, com paciência, faça cada traço, não pense em acabar logo para pegar o dinheiro. Como eu já disse aqui, você tem que focar na tatuagem, no seu trabalho, porque o dinheiro, como eu já disse, o dinheiro acaba. A tatuagem não, ela permanece, ela vai ficar na pessoa. E se tiver feito um mau trabalho, essa daí é a imagem que você vai passar
para esse cliente que não fará mais tatuagem com você e provavelmente não vai te indicar. Então faça com calma, com paciência, traço por traço. Eu vou cortar aqui esse vídeo para o final dele, só para você já ter uma ideia de como foi ficando esse trabalho e te dar mais uma ideia sobre essa técnica que eu vou utilizar para finalizar esse tipo de tatuagem. Tá aí o desenho traçado e finalizado com técnicas de rastelado para dar aquele efeito bacana que muita gente tem usado nas épocas de hoje. Uma congelada nesse ponto da imagem que eu quero que você perceba como que fica o detalhe do rastelado. Eu deixo um pouco mais acelerada a minha fonte e vou rastelando a minha agulha de dentro para fora, ou seja, da parte interna da pintura mais sólida para fora, fazendo com que fique micropontos, formando assim esse efeito de rastelado. Essa é a dica da técnica de rastelado de agora. Tatuagem pronta, nós vamos agora para o último passo, que é a fotografia. A fotografia é tão importante quanto todos os outros passos, porque depois de você ter tido todo esse trabalho, você ainda tem mais um trabalho, que é a fotografia. Se a sua fotografia estiver ruim, quase todo esse trabalho foi jogado fora. Não necessariamente jogado fora, porque esse cliente vai te indicar outros clientes, mas a sua fotografia é a sua divulgação particular, é a sua divulgação pessoal, e é importante que ela seja muito bem feita. Então é importante que você tenha uma boa iluminação, uma técnica que eu criei de mim mesmo, que eu percebi que funciona e fica muito boa, é você tirar a foto ao ar livre, ou seja, dia cedo, dia claro, você posiciona a tatuagem de um jeito estratégico que não fique refletindo a luz, e aí você bate a foto. Então você precisa de uma boa iluminação. Se você tiver uma boa iluminação no seu estúdio, no seu ambiente, não precisa de mais nada. Você relacionado à iluminação. Agora você precisa também de ter uma boa máquina para tirar foto, ou um celular de qualidade. Isso daí já é fundamental. E a angulação. A sua foto ela tem que ter uma boa angulação. A sua foto ela tem que estar bem enquadrada. Tenha em mente os meios sociais que você vai divulgar essa foto. Seja Facebook, Instagram, enfim, várias outras ferramentas. Então, qual é o formato que fica? Tem umas que fica em formato quadrado. Se for do YouTube, é aquele formato retangular de paisagem. Então, tire a sua foto centralizada. E na hora que você for recortar e editar, não faça muita edição, cuidado com isso. Isso daí acaba desfavorecendo ao que é real. Se você fizer um trabalho de edição na sua foto, que seja uma edição leve, que fique o mais próxima do real. Porque às vezes você olha assim na foto, frente a frente, ela está mais bonita do que na foto. Agora, na foto não tem como ficar mais vibrante do que o que é real, que os seus olhos estão vendo, senão vai ficar surreal. Então, edite levemente. Se você fizer alguma edição de luz, sombra, contraste, que seja muito leve, apenas para trazer o que realmente está no braço do seu cliente, no corpo do seu cliente. E quanto ao corte da foto, cuidado com o corte. A sua foto, a sua tatuagem, se for uma tatuagem pequena, você não pode expandir, colocar ela muito grande à mostra, senão vai mostrar imperfeições que nem mesmo os olhos podem ver. É a mesma coisa que você fizer um traço com a caneta e depois você colocar uma lente de aumento e for ampliando, você vai ver ranhuras, defeitos até mesmo do papel. Então não exagere na ampliação e nem também na distância, né? Não deixe a imagem muito distante, muito afastada, porque isso daí trará um enquadramento muito mal feito. Então, se estiver muito próximo, muito ampliada, a gente nem vai entender que parte do corpo que é. E se estiver muito afastado também, a gente não vai conseguir ver detalhes importantes da tatuagem. Então, cuidado com a fotografia, porque a fotografia é importante, é a divulgação do seu trabalho. Então, pessoal, encerro por aqui esse vídeo. Foi o passo a passo de como fazer uma tatuagem do zero, desde a negociação até a fotografia, que é o final da tatuagem. Você gostou do vídeo?
não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Viu todo esse processo que eu fiz aqui, angulações de câmera diferente, tudo isso aqui demandou um trabalho, eu tive um custo para fazer isso, e esse custo que para mim se torna gratificante ao saber que alguém está aprendendo, ao saber que alguém está absorvendo e agregando valores para esse vídeo. Então a você que curtiu esse vídeo, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal.